Olá, boa noite, amigas, amigos e amigos. Saudação ao dono do dia, Oxalá. Saudação a toda a ancestralidade, a todos aqueles e aquelas que vieram antes de mim. Para poder a gente começar a falar sobre entropia africana, a gente tem que dar um passo para trás. Uma ideia que a gente tem que refazer, um percurso que a gente tem que percorrer novamente e fazer com que todas as nossas ideias se fluam normalmente. Mas qual é o objetivo desta live e de outras que virão até o dia 20, a próxima sexta-feira? O objetivo ele é um objetivo de fazer uma introdução, fazer uma adequação e um mergulho naquilo que vai ser dito no dia 20 no Sebrae, das 14 às 17 horas, aqui no Recife. Quem estiver perto do Recife pode vir, que é sobre o afrofuturismo à largada. Nós faremos essa primeira apresentação, uma iniciação nesse tema, um primeiro encontro, por isso o termo à largada. E eu espero todos vocês, todas e todos vocês, na próxima sexta-feira, das 14 às 17 horas, aquelas que puderem comparecer aqui no Sebrae, mas tudo vai ser divulgado direitinho, todas as notas, todas as ideias, todo o itinerário, todo o projeto, toda a agenda vai ser feita para vocês com carinho ao longo desta semana, desta sexta em diante, até a próxima sexta. Então, de hoje até lá, nós vamos falar de temas correlatos, de temas que nos farão ver o porquê de nós estamos tratando do afrofuturismo, qual é a importância que ele tem e quais são os conceitos que se correlacionam com ele, quais são as ideias e as intuições que são como verdadeiros gatilhos, como verdadeiros despertares para produção artística, produção estética, seja na música, seja nas artes visuais ou artes plásticas, seja na escultura, seja na arquitetura, seja na literatura, em quaisquer das artes que você possa imaginar que tenham contorno afrofuturista. Tem ideias como essa de entropia, tem ideias como de tempo, tem ideias como das concepções africanas acerca desses conceitos. E é por isso que eu decidi começar dando esse passo atrás convosco, para poder a gente tratar, para poder a gente dar uma conversada. Para quem não puder assistir a essa live, ela vai ficar gravada aqui e vai ser distribuída em outras redes do Aziliango. E mais uma vez explicando, o Aziliango é uma afroempresa de divulgação de produtos e serviços, principalmente de serviços africanos, culturais, contemporâneos, que nos tratem, que nos visem, que nos conectem com a África de um modo geral. E o termo Aziliango, ou a expressão Aziliango, quer dizer minha ancestralidade na língua e no idioma Swahili, que é uma língua do Banto, ou seja, do povo Banto, que é na verdade uma série de povos, uma série de grupos étnicos, uma série grandiosa da população. Uma grande parte, se não a maior parte da população negra africana, ela pode ser considerada Banto, um grupo gigantesco, com vários grupos importantes, como o Zulu, como as etnias Congo, os Bakongo e etc. e tal. Todos esses grupos eles se subdividem, depois eles se subdividem novamente, e dentre eles tem o idioma Swahili, que é o idioma falado e empregado em países como Quênia, como Ruanda, como idioma oficial, para vocês terem uma ideia da importância do idioma Swahili, o idioma Banto, do qual eu extraí a expressão Aziliango, que é que dá nome à nossa afroempresa, que é uma afroempresa nova, que visa tratar, divulgar, produzir e fazer com que chegue até vocês, chegue até todas as pessoas que tenham interesse, de uma forma barata, de uma forma acessível, serviços e produtos em cultura, artes e estética africana. Esse é o nosso objetivo prior.
e primordial. Então, para isso que nós trabalhamos e com isso que nós trabalhamos. Pois bem, entropia africana. Vale primeiro falar um pouco sobre o que seja entropia, né? Para poder a gente começar a dizer qual a importância que esse conceito tem hoje em dia, não só hoje em dia, mas como tem há um bom tempo, dentro das nossas discussões sobre o que seja o tempo, sobre as circunstâncias e as vicissitudes do tempo, essas coisas que nos deixam até perplexos, né? Essas nações temporais que nos afligem, o tempo do sonho, o tempo da vigília, como é que nós temos as nossas relações com o nosso passado, o que é a nossa memória. Todas essas questões, elas são questões que hipnotizam desde a ciência, desde a conversa familiar, aquela oralidade que é feita desde das famílias negras de África até hoje, as questões espirituais, religiosas e tudo mais. Todas essas questões sempre chamaram a atenção, e o tempo é uma das questões mais difíceis de responder. Já dizia Santo Agostinho nas Confissões, que o Santo Agostinho é um pensador negro de Hipona, e ele dizia que o tempo é fácil de ser definido quando não perguntado, e é difícil de ser conceituado quando perguntado, quando inquirido. Então o tempo é algo dificílimo. É uma das questões que mais nos encantam, enfeitiçam, que mais nos afeiçoam, porque é aquela que nós temos menos noção. Não é à toa que esse tipo de perplexidade também tomou, ou adveio, na verdade, dos povos africanos, como tudo mais adveio do povo africano, como toda a cientificidade, toda a espiritualidade e todas as relações entre espiritualidade e ciência têm um pé, consequentemente, na cultura africana ou nas culturas africanas. Então essa questão também foi uma questão que foi tratada, que foi pensada, que foi inquirida por pessoas africanas, por povos africanos. Então o tempo é algo que sempre deixou uma marca indelével na perplexidade, na curiosidade das pessoas em África. E, consequentemente, a entropia, que é aquilo que nós nos destinamos a falar e que vamos conceituar agora, é o que é a substância do tempo. É porque algo se move, é algo que está em mudança, que é o que significa o nome entropia, que vem do grego entropê, que quer dizer em mudança, é porque algo se move no tempo e no espaço, que existe o próprio tempo e o próprio espaço. É porque algo saiu do seu lugar para um outro lugar, que nós prestamos atenção no tempo e ele nos chama a atenção. Tanto do ponto de vista corriqueiro, cotidiano, porque o tempo não para, porque as horas passam tão freneticamente, porque as condições sempre são de um tempo que parece sempre passar numa direção e não em outra. É porque o passado, amigas, amigos e amigos, é algo que já está pronto, determinado, é algo que já está ordenado, certo? É algo que já está sedimentado no ponto de vista X, né? Não há que isso seja uma verdade universal, mas no ponto de vista X, sim. O presente é algo que está se mexendo, se movendo. E o futuro é uma direção completamente desordenada, porque ainda não vivida. Então é por isso que a direção do tempo é a mesma direção da entropia. A entropia se dirige para o mais caótico, para aquilo que está mais desordenado, desorganizado, que é o futuro, que ainda não foi feito. Mas quando o povo africano, ou quando os povos africanos pensam em futuro, eles fazem uma linha que retorna ao passado. E qual é a razão de fazer isso? É que para nós, africanos, o passado também está em constante ebulição, está em constante mudança. Porque nós podemos acessar tanto o presente, através do presente, o futuro, quanto o passado. E aparecendo essa questão do passado para nós, essa nossa intenção de falar e de fazer o passado ser refeito, de ser revisto,
da forma como nós vemos o passado, é que nós temos essa ideia de mudança, de movimento, de metamorfose. Percebam como as coisas mudam, como as ideias mudam, como as nossas percepções dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós mudam. Como as nossas próprias vivências quando criança, quando adolescentes também mudam. Como as nossas percepções daquilo que passamos, certas e determinadas situações que pareceram tão normais para nós e que agora nos parecem vexatórias, como isso nos influencia de cada modo, a cada momento, e mudam. Então, relacionar a entropia, relacionar o futuro que é caótico, desordenado, totalmente desorganizado com o passado, com a ideia de pensar que o passado também se move e tem sua realidade, não é algo que está fechado como um livro que nós acabamos de ler, como um texto que nós acabamos de ver, como uma ideia que nós acabamos de ter e acabou-se e ponto final. Não há ponto final na cultura africana para o passado. Porque o passado ele se move como se fosse uma dimensão diferente. Eu não sei se vocês, amigas, amigos e amigos, estão familiarizados com a ideia de, ou com uma ideia de múltiplas dimensões, dimensões plurais que nós podemos visualizar, antever. Por exemplo, a dimensão do tempo, ela pode se multidividir, ela pode se dividir de várias formas e a gente pode viver em um momento qualquer, um tempo X ou Y, sabe? Essa ideia de que a gente pode ter várias realidades ao mesmo tempo é uma ideia africana, é uma ideia que remete, inclusive, a algo que me é muito caro, que é o pensamento do Kemet, do Antigo Egito, da Kemet, da Terra Negra. Quando a gente pensa Terra Negra, a gente costuma ter ideias ainda um pouco distorcidas, digamos assim, daquilo que tenha sido o Antigo Egito, como se chama no Ocidente. Não, mas nós temos que ter uma visualização muito mais ampla daquilo que foi o Antigo Egito. Então os mitos do Kemet ou da Kemet nos levam a compreender mais ainda fortemente o que é a entropia. Atum, que é considerado o criador universal das coisas, das entidades e das espiritualidades que existem na Terra, segundo algumas concepções da Kemet ou do Antigo Egito, Atum ele criou por primeiro Maat. Maat, que é a divindade, a deusa da ordem, da ordenação, também relacionada à justiça no Antigo Egito, também uma das mais importantes divindades femininas que compõem a espiritualidade ou as espiritualidades africanas. Ela está certamente entre as mais importantes dessas divindades por conta daquilo que significa, por conta daquilo que ela representa. E o que é que Maat significa enquanto ordem? Ela é quem vai solidificando, passo a passo, ponto a ponto, ideia a ideia, aquilo que nós chamamos, ou que nós denominamos de tempo. Na linguagem sagrada Meduneter, a primeira linguagem escrita, o primeiro idioma conhecido da história da humanidade, no Meduneter é possível ter uma distinção em termos que falam sobre o tempo, né? O Neé, que é o tempo propriamente dito, esse tempo que passa, esse tempo que nós podemos medir, e o Jet, que é a eternidade, esse tempo que não tem princípio, que não tem meio, que não tem fim, e que se divide, que se multiplica, e que se soma, que se subtrai e não acaba, não se exaure. Esse é aquilo que nós podemos chamar de Jet. E esse Jet pode ser justamente esse constante fluxo do tempo, no qual nós podemos
nós temos que traçar um ponto inicial e um ponto final, porque senão nós não conseguimos nos relacionar com o tempo. Nós temos que traçar as coisas como se elas nascessem, fossem geradas, e como se elas tivessem uma continuidade, como se elas fossem acabar. Senão nós não temos um arcabouço, segundo as mentalidades africanas, as culturas africanas, para poder entender o tempo. Então, quando eu falo o futuro é ancestral, a frase da professora Catiúcia Ribeiro, para eu entender um futuro como ancestral, para eu entender o que é ancestral, eu tenho que medir segundo um começo, um meio e um fim. Essa é uma métrica humana nossa, para poder nós compreendermos as coisas. Mas a temporalidade não precisa ser uma temporalidade determinada por começo, meio e fim, por passado, presente e futuro. Essas determinações é que causam certa estranheza em nós, quando nós vemos e quando nós pensamos, quando nós lidamos com a ideia de pensamento de tempo, não é? É o que nos causa estranheza. Como é que uma coisa pode ter sido criada, pode ter sido vista, pode ter sido pensada antes dela começar? Essa é a principal coisa que nos ferve os neurônios, né? A principal das causas que nos fazem entrar em ebulição cerebral. Justamente isso. Nós não conseguimos conceber o tempo como para além dele mesmo. É como se ele se dobrasse por si. A temporalidade africana em círculo, ela explica bem melhor. Em espiral, como símbolo do nosso... não sei se dá para ver daí, aqui, como esse símbolo em constante movimento, faz com que nós estejamos no presente, aqui, como no ponto central, onde está o presente, no passado, como no futuro, no mesmo movimento. Isso parece algo completamente estranho a nós, porque nós fomos criados a pensar sempre numa progressão linear entre o que foi, o que é e o que vai ser. Isso nos limita, nos traz uma fronteira muito grande. Mas quando eu penso em entropia, que são explosões, vocês que acompanham o Instagram, que vocês que acompanham o desdobrar desse pensamento, a vocês que vão poder estar na próxima sexta-feira lá no Sebrae, aqui do Recife, Pernambuco, vão ver que o tempo africano, o tempo para a concepção africana, ele se dá com esse movimento justamente porque ele é pensado por instrução da entropia. Eu sei que o calor, a energia, a luz, a luminosidade é quem produz o tempo, sabe? Eu sei que é porque uma coisa se move do ponto A para o B, e o ponto A para o B são dois pontos espaciais, e a distância entre os dois é determinada por uma passagem de tempo. É porque eu sei essas coisas. É porque eu utilizo também a complexidade do conceito quântico de tempo. Sabe? A sobrelevação de tempos. Eu posso caminhar para uma direção do tempo e para outra ao mesmo intervalo temporal, ou no mesmo intervalo temporal. Todas essas questões, elas podem não ter sido tratadas lá atrás, anos e séculos e milênios atrás, pelo pensamento africano, ou pelos pensamentos africanos, com os termos que são utilizados hoje. Mas o pensamento é o mesmo. Quando eu penso, dentro de Djet, eu estou pensando o tempo dentro do tempo eterno, o tempo dentro da eternidade. Eu estou fazendo uma distinção a qual me permite pensar que, enquanto eu saio do mais ordenado, que já está completo, que já está feito, para o mais desordenado, eu estou fazendo uma passagem de tempo. Mas cabe dizer, por exemplo, quando você arruma o seu guarda-roupa, ele está completamente caótico, você predispõe a arrumar o seu guarda-roupa, você está utilizando de um princípio caótico, de entropia, entrópico, para poder fazer
com que aquele guarda-roupa esteja arrumado. Assim que o guarda-roupa está arrumado, ou assim que ele fica arrumado, você vai ter que partir para outro momento, ou mantê-lo daquele jeito, ou arrumar outra coisa, ou fazer outra coisa. Por quê? Porque a entropia vai se deslocar para outro momento. Você está entendendo? É isso que faz com que as coisas se movam, que se mantenham em movimento. Quando Heráclito de Éfeso diz tudo flui, ele está inspirado justamente na sua concepção e no seu entendimento daquilo que ele viu no Kemet, do movimento do tempo dentro do movimento da eternidade, do tempo mesmo. Parece complicado de entender, mas não, é como se você marcasse, pusesse pontos dentro de uma linha de papel e dissesse, aqui é o começo, aqui é o meio, aqui é o fim. Quando você começa a fazer uma graduação numa universidade, o primeiro dia é o começo, sei lá, o quinto ou sexto período é o meio, o 12º período pertence a um fim. Quando você inicia um relacionamento, você marca aquele primeiro dia, o segundo dia, e etc e tal. Quando você passa de um ano para o outro, tem o dia primeiro, depois tem o dia 2, 3, 4 e assim por diante. Nós temos a necessidade de marcar o tempo assim, e quanto mais nós nos aproximamos hoje, dia 13, para o dia 14, nós temos a incerteza desse dia. E esse dia incerto nos produz e nos faz ver a entropia, a passagem do tempo. Mas e se nós pudéssemos fazer esse mesmo conceito de entropia voltar ao passado? Essa é a questão, amigas, amigos e amigos. A entropia pode retornar ao passado, desde que nós entendamos a entropia como uma seta que faz com que nós saibamos a direção do tempo. Em nós, não fora de nós. Eu não posso pensar em entrar num carro X e voltar para o passado e depois regressar ao futuro. Até agora não nos foi permitida, enquanto pessoas vivas, essa possibilidade. Pode ser que nós ainda estejamos numa compreensão, ou no estágio, ou numa conscientização, ainda precisando usufruir de um pensamento maior, mas não. Até agora não. Mas fica a deixa, vamos dizer assim. Pode muito bem pensar nesta possibilidade, e é uma possibilidade provável, rentável, que pode ser alcançada. E isso é que nos diz respeito. A concepção africana, por vários meios, no corpo humano, na mente humana, no nosso desenvolver cognitivo, emocional, espiritual, científico, a gente pode pensar e raciocinar por esses meios e através destas maneiras. Então é isso que eu estou falando para vocês. Se eu posso pensar numa entropia para o futuro, é muito simples, ela é basicamente isso. Mas e uma entropia para o passado, que é o que nós nos propomos quando pensamos no afrofuturismo, não pura e simplesmente como uma noção, vai pensar no futurismo com conceitos negros, mas no futurismo ancestral, no futurismo que volta sempre para o passado. Essa é a direção que nós queremos que vocês pensem, e esse é o contributo que a entropia dá. Eu me movo para o passado do mesmo modo que eu posso me mover para o futuro, que eu posso me mover de lado ou na horizontal no presente. Essa é a concepção. Amigas, amigos e amigos, eu quero deixar por último, finalizando aqui essa nossa live, o convite para vocês assistirem amanhã um vídeo que vai ser feito no YouTube do Aziliango, que é sobre como o tempo acontece em África, que é uma continuidade disso que nós estamos conversando aqui, sobre isso que nós estamos conversando aqui. Tudo isso vai ser uma base, um início para nós pensarmos e para nós refletirmos sobre aquela palestra que faremos no Sebrae, sobre o afrofuturismo alargada. É preciso pensar no tempo para poder pensar no que é um futurismo, no que é um passadismo, no que é um presentismo. E isso tudo dentro da estética, do construto e da
cognição africana, porque é isso que nos interessa e é isso que pauta e nós emergimos na cultura africana dentro da nossa afroempresa, está bem? Então, amigas, amigos e amigos, que as nossas mais velhas e mais velhos, a nossa ancestralidade, a nossa espiritualidade vos abençoe e vos acompanhe, e a gente tem amanhã esse encontro marcado com a questão do como acontece o tempo em África, e vai ter uma programação também para a semana que vem até sexta-feira, está bem? Então, axé e muito obrigado a todas, todos e todos.